Se você quer um presente de Páscoa lindo, diferente, que todo mundo ama, olha isso. Eu preparei essas opções perfeitas para você presentear ou até para vender agora na Páscoa. Eu vou começar pelo brigadeiro branco, que é um creme base, para depois a gente saborizar e fazer os outros sabores. Esse creme ele é maravilhoso e muito fácil de fazer. E eu vou utilizar somente uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite. Se você quiser colocar uma colher de sopa de margarina ou de glucose, pode colocar. É opcional aqui pra mim, não vai mudar nada no sabor do recheio, nem na validade, porque esse recheio que eu tô fazendo eu não vou demorar assim muitos dias para consumir, então não vai açucarar muito rápido ali, utilizando só esses dois. Eu até prefiro sem a margarina. E aí você utiliza só os dois mesmo, leite condensado, creme de leite, mistura antes de levar pro fogo. E esse é o ponto. Quando ele começa a ficar um pouco mais grosso ali, começa a querer desgrudar da panela, aí já tá no ponto. Não deixe ele engrossar tanto, porque senão vai ficar muito firme ali e acaba sendo um pouco ruim. Ele fica com uma textura mais cremosa, como se fosse em pontos de bloco. Eu vou dividir em 3 potes para mim saborizar o recheio. E aqui foi no olho mesmo, eu fui dividindo ali a quantidade que eu achava que estava bom em cada pote. Se você quiser, você pode pesar. Como aqui eu tô fazendo mais pro vídeo mesmo, então eu acabei não pesando ali tanto o recheio para ser certinho ali as divisões de cada quantidade. E um desses recheios eu já fechei ali, que vai ser o meu recheio branco, a base branca, então eu não saborizei ele. Deixei ele já coberto ali com plástico filme e esse eu vou saborizar, esse com outro potinho. Esse eu vou utilizar o creme Caribe da Master Martini. Ele é o creme de pistache e pra mim eu gostei muito de saborizar esse recheio assim, com brigadeiro. Sai com um custo mais reduzido do que utilizar o creme puro e fica um produto mais artesanal. Aqui a quantidade foi no olho mesmo, eu não sei exatamente quanto foi de quantidade, mas eu coloquei 2 vezes. Coloquei um pouco, misturei, provei, vi que ainda não estava tão bom ali o sabor. Queria um pouco mais intenso e aí eu coloquei um pouco mais. E lembrando que aqui o meu creme ele ainda tá quente, ele não esfriou, não esperei ele esfriar. Assim que eu tirei da panela, coloquei no potinho e já tô saborizando. E se você preferir, quiser deixar o seu recheio um pouco mais com mais requinte, mais gostoso, você pode comprar pistache mesmo, torrar ela ou compra já torrada e coloca no recheio aqui do de pistache. Eu não vou utilizar, meus clientes estão bem cientes aí que na Páscoa que é o sabor, né? Como a gente tá falando aí bastante, é sabor pistache, não tem o pistache mesmo. Então, eu acabei não utilizando assim, eu tô deixando pro pessoal bem ciente disso que não vai ter o pistache mesmo ali, é o sabor de pistache. Então, depois eu misturar ali bem, aí eu tampei também com plástico filme e agora eu vou saborizar o de chocolate. Pro recheio de chocolate, vocês podem utilizar 2 opções. Utiliza o cacau em pó 50% e mais o chocolate nobre ou utiliza só o chocolate cacau em pó. Eu gosto dos dois, porque eu acho que chocolate nobre ali, as gotas, quando você derrete, dá um diferencial muito grande no sabor, fica muito mais gostoso. Então, eu acabei utilizando os dois. A quantidade também, eu não sei exato quanto que eu utilizei de cada, mas foi menos de uma colher de sopa de chocolate em pó. E foi mais ou menos umas 10 gotas ali do chocolate, eu acabei não pesando. Mas eu vou deixar aqui na descrição para vocês se for para fazer a receita completa. Como aqui eu dividi, aí eu acabei não pesando. Mas para a receita completa, uma lata de leite condensado, uma de creme de leite completo, só para um sabor, e eu sei a quantidade, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E para casquinhas, eu vou utilizar cobertura fracionada. Essa cobertura eu comprei para me testar e eu confesso que eu gostei muito da branca. Da ao leite eu não gostei muito não, gente. A branca me surpreendeu muito. Eu não utilizo para venda chocolate fracionado. Ovos de Páscoa eu não faço com chocolate fracionado, faço com chocolate nobre. Mesmo que o chocolate está naquele preço que todo mundo sabe, um absurdo. Mas como eu já trabalho há muitos anos com chocolate, eu utilizei no primeiro ano chocolate fracionado e eu percebi muita diferença quando eu mudei de chocolate. No primeiro ano eu fiz com cobertura fracionada, ficou lindo, maravilhoso, vendi super bem. E quando foi no segundo ano, eu vi que o pessoal que comprou no primeiro ano não comprou muito no segundo ano. Então eu falei, vou trocar
não acho legal, não. Eu me dedicava ali pra fazer um cardápio bonito, tudo pro pessoal. Então eu falava, poxa, eu tinha que comer o chocolate nobre mesmo, né? Então eu fui, mudei, aprendi ali, sofri com a temperagem, mas eu consegui fazer. E eu percebi muita diferença já no terceiro ano. No primeiro ano eu usei cobertura fracionada, no segundo eu mudei. E no terceiro voltou praticamente todos os clientes e muito mais cliente que veio atrás de mim. Então, desde então, eu falei, não, vou usar somente chocolate nobre, porque acho que o pessoal paga por isso, o pessoal quer o chocolate, né? Então, eu acabo utilizando somente o nobre. Mas aqui eu acabei utilizando a cobertura, como eu ia consumir, então eu acabei fazendo. O chocolate branco, achei maravilhoso. É um chocolate da Genuine branco, me surpreendeu muito. O chocolate ao leite, eu já não curti muito. É de outra marca, que eu não gostei muito. Eu gosto dele da marca do Nobre, mas o fracionado eu já não gostei. E aí depois eu fazer todas as minhas casquinhas, deixei na geladeira ali, mostrei pra vocês aí a embalagem. E eu vou montar primeiro essa bandeja. Essa bandeja ela não tem referência, mas eu vou deixar o link aqui que eu comprei ela na Shopee. E depois eu me recheio esfriar completamente, que eu vou fazer o processo da casquinha. Aí coloquei no saco de confeitar e aí agora sim eu vou começar a montar. O primeiro ovinho ali eu coloquei só o creme de pistache, no segundo eu coloquei só o creme branco, no segundo e no terceiro. Esse terceiro vai ser de ninho com Nutella. Se você quiser, você pode colocar ali, coloca metade do recheio, coloca um pouquinho de leite em pó e depois coloca o recheio em cima. Eu acabei esquecendo de colocar assim, com o leite em pó ali no meio, que vai dar um sabor mais gostoso. Que é igual esse de prestígio que eu vou montar. E aí eu coloquei ali na metade de um branco, o creme branco e o de brigadeiro. Um só eu coloquei todo de brigadeiro e o outro vai ser de prestígio. Lembrando que aqui, se você for fazer vários, um exemplo, você vai fazer 10 dessa, 20 dessa, aí você já saboriza antes o recheio ali de coco, o recheio de leitinho, né? Já deixa separadinho ali, que fica sendo um pouco mais fácil para você montar. Você já coloca ali, não tem que ficar colocando o coco separado. E para decoração de cima, aí fica a sua criatividade. Aqui eu acabei utilizando esses confeitos coloridos porque eu tinha. Coloquei o morango, porque o morango dá vida ao doce. Eu acho a coisa mais linda quando a gente utiliza morango, apesar de ser bem perecível. Mas eu quis trazer também o morango e essas cenourinhas de chocolate. Se você quiser um vídeo de como eu faço, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários como que eu faço essa cenourinha. É muito fácil de fazer, mas aí eu trago para vocês. E no de chocolate eu também coloquei ali um pouco de granulê. E a embalagem ela tem um modo certo ali de fechar, tem a travinha. Só travar, gente, fica bem seguro esse ovo. E fica a coisa mais linda esse ovo assim, essa embalagem eu acho incrível, maravilhosa. A segunda que eu vou utilizar é essa petisqueira. Eu gosto de colocar uma forminha de mini cupcake, só que eu não tinha aqui em casa, então eu acabei colocando essa de forminhas de pétala para brigadeiro, que era a que eu tinha, e acabou dando certo também. E essa só vai 4 ovinhos, e eu coloquei assim também mesclado. 2 branco, 2 ao leite, e ela vai também um recheio no meio. Aí aqui também é o mesmo processo, aí você usa a sua criatividade, que for legal os recheios. Aí eu quis fazer de brigadeiro, pistache, de beijinho e metade brigadeiro branco e metade ao leite. E aí você pode variar o sabor que você quiser aqui, se quiser colocar algo de ninho com Nutella. Aqui eu não coloquei com Nutella porque ia sair também com um custo mais alto, eu quis reduzir o custo pra gente vender um pouco mais acessível. Mas você pode fazer também de ninho com Nutella, ou de beijinho, de coco, de prestígio, algum sabor com morango. Tem várias possibilidades de sabores que dá pra fazer. E o diferencial aqui também é a decoração. Eu coloquei o morango também, coloquei o coco em cima, o granulado, o granulê. E coloquei também as cenourinhas, que dá todo um charme, dá um pouco mais de vida aí pro doce. E no meio você pode estar colocando algum recheio. Eu coloquei aqui o brigadeiro de chocolate e coloquei uma moedinha também com a minha logo, que também dá um charme. Se você não tem essa moedinha, pode colocar ali o granulado também, que fica bem bonito. No começo eu fazia assim também, sem a moedinha. E por fim, eu quis fazer os mini ovos recheados. Eu confesso que esse doce aqui, nesse estilo, essa montagem eu nunca tinha feito. Eu vi muito na internet, eu quis trazer também, como sobrou recheio,
Então eu quis trazer pra mostrar pra vocês também eu fazendo. Depois que eu terminei esse vídeo, eu vi que eu coloquei o morango errado. Na hora eu não tive noção. É melhor o morango ao contrário. Não ficou muito legal. Mas acabou dando certo também ali. Quando fechou, tudo certinho. Se vocês quiserem, pode selar ali em volta com o chocolate. Eu acabei não querendo selar, não. Deixei ele meio assim mesmo. Só encaixado com o recheio, já acabou grudando. E aí é só colocar no papel chumbo. É muito mais bonito se for um papel chumbo colorido, mas como eu não achei aqui nas lojas perto da minha casa, aí eu acabei utilizando esse prata mesmo. E aqui também fica a criatividade de vocês. Se quiser colocar o morango, pode colocar. Também fica legal sem o morango, né? Acaba tendo uma durabilidade maior. E o recheio da preferência de vocês. Aqui eu quis trazer vários. Primeiro que eu montei foi só de pistache e meio a meio. Meio branco, meio ao leite. E aqui eu quis montar com o creme branco e com creme de brigadeiro e também o morango no meio. E a ideia aqui é vender ele individual mesmo. Só que se vocês também podem colocar numa caixinha, fica legal também uma caixinha ali com 3 ou com 6 unidades. Acaba saindo com um valor mais alto, porque aumenta também a quantidade. Mas para degustação, para vender ali como lembrancinha, também é uma ótima ideia esses mini ovos. E para produção ser mais rápida, vocês recheiam todos ali e depois embrulha. Aqui eu fui mostrando de um em um, mas aí eu acabei cortando a parte de embrulhar, porque é o mesmo processo. Esse eu fiz de brigadeiro com pistache e o morango também no meio. E eu fiz também um com os morangos menorzinhos, porque às vezes a gente não acha morango muito grande. Então eu coloquei aqui também para vocês terem uma ideia. E também dá muito certo com 2 moranguinhos assim menor. O importante é tirar só o talinho ali, não cortar tudo, que aí fica bom, não fica saindo muita água, deixa ele bem sequinho. E o tamanho da embalagem eu vou deixar aqui também na descrição para vocês. Se quiser, pode fechar com aquele fecho aramado. Aqui eu quis colocar com a fita, não coloquei também o fecho, porque senão ia ficar muita coisa. Como eu tenho muito dessa fita personalizada, aí eu quis colocar ela. Mas vocês podem colocar uma fita lisa, não necessariamente precisa ser com a sua logo. Só que também coloca alguma etiqueta ali de identificação para saber, para divulgar a sua marca. Aqui eu acabei não colocando, coloquei uma etiqueta de Páscoa que eu comprei para utilizar também. E também é importante colocar a validade do produto. Eu acabei também não colocando porque eu não ia vender, né? Mas se vocês forem vender, aí vocês colocam também para tá bem certinho, tudo bem identificado. Sabor, validade, fabricação, sua marca, seu Instagram, seu WhatsApp, tudo que você puder colocar ali na etiqueta para ficar bem legal. E olha só que charme que ficou. Eu coloquei com as duas cores das fitas que eu tenho. Pra mim, a verde eu acho muito mais bonita, destaca bem mais o nome da minha empresa. E ficou assim. Vou colocar uma fita também na petisqueira. E quando eu vendo essa petisqueira, eu também gosto de mandar junto uma colherzinha ali descartável para comer aquela parte ali do meio do recheio. A bandeja não é necessário uma colher, mas aqui a petisqueira eu acho que é legal ter uma colherzinha também. Aqui a parte da fita também é totalmente opcional, se vocês quiserem colocar. Eu mostro aqui pra vocês exatamente como que eu vendo esse produto. Eu coloco a fita, que eu acho que dá um charme a mais, um capricho a mais, o produto ser artesanal. Às vezes você cobra ali um pouquinho a mais, mas vale a pena. O cliente, ele recebe, ele acha a coisa mais linda, pensa que é um presente. E o pessoal usa muito, viu, essa petisqueira para dar de lembrancinha na Páscoa ou a bandeja. E minha sugestão de venda para esses dois produtos, a petisqueira ou a bandeja, eu venderia de R$ 45 a R$ 50 reais. A bandeja cobraria um pouco mais alto o valor, mas lembrando que aqui eu estou utilizando cobertura fracionada. Se for chocolate nobre, aí é importante fazer corretamente a precificação. E para o bombom de morango, eu venderia de 10 a 15 reais. Mesma coisa, é chocolate fracionado. O morango ele tem o custo, tem que fazer com a precificação bem correta, porque o morango tem um valor um pouco mais alto e é um produto perecível. Então vocês têm que lembrar que se não vender, acaba estragando. Então no mínimo 10 reais, no máximo até 15 reais. E aqui um dos mini ovos, como que ficou. Sempre grave, sempre tire muitas fotos para divulgar no seu cardápio. É muito importante o cliente ver ali a textura, como que fica por dentro, né? Para ele desejar o seu produto e para você arrasar de venda nessa Páscoa. E que você tenha uma Páscoa incrível. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo qual dos 3 produtos que você achou mais legal para vender na Páscoa. Até o próximo vídeo!